Em meio a tanta instabilidade política, o Congresso aprovou um novo marco legal para o licenciamento ambiental. A medida foi batizada de PL da devastação. Vamos explicar para você o que isso significa e o que pode mudar a partir de agora. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Renato Paquet, ecólogo, seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Joyce. Um prazer estar aqui com você, podendo contribuir para essa pauta tão fundamental para o nosso país. Mais de 20 anos de debates depois, o Congresso aprovou um novo marco legal para o licenciamento ambiental, reforçando aí a divisão em torno de temas relacionados ao meio ambiente. Agro e meio ambiente caminham juntos. Entre defesas e críticas, ambientalistas apelidam a proposta de PL da devastação. Renato, na prática, o que muda com a aprovação do novo marco? Vamos lá, Joyce. Na prática, o que vai mudar é basicamente a alocação hoje de empreendimentos que precisam fazer um licenciamento prévio, vamos assim dizer. Então, o que isso significa para todos que nos ouvem? Hoje, o licenciamento ambiental, ele prevê já para empreendimentos de baixo impacto ambiental, que não precise haver ali estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental. Então, já acontece na prática hoje esse licenciamento ambiental simplificado, vamos assim dizer, tá? Onde o empreendedor não precisa entregar estudos prévios. O PL agora está ampliando o leque de empreendimentos, de atividades que não precisam mais do licenciamento ambiental prévio. Então, ele amplia esse leque hoje de empreendimentos que não vão precisar fazer os estudos de impacto ambiental, nem os relatórios de impacto ambiental antes da obtenção da licença. Na prática, isso significa dizer que eu, enquanto empreendedor, desde que a minha atividade esteja prevista nessa isenção do licenciamento prévio, eu posso simplesmente iniciar o meu empreendimento informando, claro, ao órgão ambiental, isso não muda, eu tenho que informar ao órgão o que eu vou fazer, e ao final o órgão ambiental vem a fiscalizar sob as orientações que já estão previstas em lei, se o que eu fiz está de acordo com o que está posto nos textos de lei, normativas e em todo o arcabouço de complexidades ali para o licenciamento ambiental, e vai me dar o aval ou não. O que muda é que agora esse aval vai ser depois do empreendimento estar pronto e funcionando. Então, antes eu tinha que submeter todo o meu projeto, esperar na fila do processo de licenciamento, e aí após a verificação do órgão ambiental é que eu obtinha a licença de operação. Agora eu já começo a operar o meu empreendimento e aí o órgão ambiental é mais reativo do que passivo nesse sentido. Então ele sai de um aspecto de dizer o que eu tenho que fazer, da forma como eu tenho que fazer e validar cada passo meu, para no final validar se todos os passos que eu dei estavam em acordo com todos os aspectos de obrigações que eu tenho. Nós já vamos dar sequência aqui ao programa para falar da lei de meio ambiente, essa nova lei, só que da porteira para dentro, nós vamos conversar mais sobre as questões do agro. Frederico Dávila, é sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos vocês que estão aqui todas as terças-feiras conhecendo da porteira para dentro da produção agrícola brasileira. E hoje temos uma convidada aqui, a convite do Frederico, doutora Luana Ruiz. Por favor, Frederico, faça as honras, apresente para nós. Bom, doutora Luana Ruiz tem um amplo conhecimento jurídico, é advogada, especialista em contratos agrários, em condições fundiárias, em condições indígenas, todos esses temas que abrangem a questão jurídica do campo do nosso Brasil, que afligem a tantos produtores em várias regiões do Brasil, como no estado natal dela, o Mato Grosso do Sul, Paraná, algumas regiões de Santa Catarina, Mato Grosso, e, enfim, é um problema aí que atinge vários e vários produtores no nosso Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora.
Eu agradeço, é uma honra participar com vocês, esse debate tão importante, tão caro para o produtor rural. Joyce, agradeço a recepção aqui no programa e não poderia deixar de ser o convite do meu amigo Frederico Dávila, também produtor rural, que conhece na pele, na carne, as mazelas enfrentadas pelo homem do campo nesse nosso Brasil. Muito obrigada, estamos aqui para levar aí algum esclarecimento aos nossos produtores. É o agro que quer derrubar 50 dos 63 vetos feitos por Lula na lei que altera as regras de licenciamento ambiental. Doutora, qual a importância da autonomia dos estados para definir as regras de licenciamento? Joyce, olha o tamanho do nosso Brasil. Nós temos um Brasil de dimensões continentais. A realidade climática do Brasil é totalmente diferente de norte a sul. Muitas vezes nós estamos em um verão escaldante no norte do nosso país, enquanto nós temos geada na região sul. Nós temos uma realidade da biodiversidade e uma diversidade de cobertura vegetal no nosso país totalmente heterodoxa. Então, a importância de que questões ambientais sejam tratadas pelos estados é justamente porque o estado e os seus técnicos, no âmbito do estado, têm muito mais possibilidade de conhecer as peculiaridades. Muito complicado um técnico que conhece profundamente o Rio Grande do Sul ter que analisar questões ambientais na Bahia. Então, essa especificidade que os técnicos em cada estado conseguem ter traz agilidade para o processo de licenciamento. Quando nós levamos isso para o âmbito federal, nós precisamos de certo bolo que é impossível se aplicar de forma genérica no Brasil como um todo. Então, essa questão da dimensão natural do Brasil faz com que o agro defenda que seja mantida a autonomia dos estados, porque nós precisamos de técnicos que conheçam essas especificidades. E é muito difícil nós termos esse conhecimento específico quando nós levamos para o âmbito federal. De fato, né, Frederico? Cada estado tem as suas peculiaridades, suas particularidades. Com certeza, como a doutora Luana disse, ela ainda disse no aspecto nacional, né, no aspecto país inteiro, mas a gente encontra estados tão grandes como o estado do Pará, o estado do Amazonas, ou mesmo o estado da Bahia, onde você encontra 3 biomas, né? Você tem na Bahia, você tem Mata Atlântica no litoral, você tem Agreste, você tem a parte do oeste da Bahia, onde está mais concentrada a maior parte da agricultura empresarial, que é a agricultura de cerrado, né? A agricultura das chapadas de cerrado. Então, dentro do mesmo estado, você já encontra uma diversidade de biomas, de condições climáticas, de condições vegetais. E aí, como a doutora Luana falou, você vai pegar um técnico lá do Amapá, que está no extremo norte do Brasil, acima do Equador, né? Você já está no hemisfério norte para analisar, às vezes, um processo que está aqui em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, e que a pessoa não tem conhecimento nenhum daquelas peculiaridades daquele estado. Doutor, e quanto à exigência do CARI centralizar em Brasília as normas de licenciamento, só aumenta a burocracia e acaba atrasando isso aí de forma mais voltada para empreendimentos? Não, olha, manter a questão da normatização do licenciamento no âmbito federal já é complicado por conta disso que nós falamos, e o Frederico trouxe com bastante precisão também. O próprio estado muitas vezes tem biomas distintos. Em relação ao CAR, olha a nossa realidade no Brasil. Nós temos a exigência do CAR e nós temos um percentual baixíssimo, se considerarmos o Brasil como um todo, dos processos de CAR que já foram analisados pelos estados. Se nós levarmos isso, que já existe uma defasagem de possibilidade técnica e de pessoal humano para essas análises no âmbito dos estados. Se nós levarmos isso para o âmbito federal, nós teremos uma demora ainda mais acirrada, ainda mais, uma lentidão ainda maior
levando isso para o âmbito federal. E eu acredito que será uma próxima pergunta, né? O impacto direto de federalizar a análise do CAR. Se o ICAR estadualizado ele já está lenta a sua análise, federalizar vai trazer uma lentidão ainda maior. E aí tem a pimenta ali nesse nosso debate por conta do veto, porque nós temos a questão de exigir o CAR já analisado e aprovado para o andamento do licenciamento. Se no âmbito do Estado nós não estamos conseguindo avançar com a análise do CAR, imagina levar Brasil todo para âmbito federal. Você, como produtor rural, Frederico, sabe muito bem, né, a burocracia, como é essa demora. E imagina os riscos, principalmente para pequenos, médios produtores. Ô Joyce, o impacto é isso que a doutora Luana falou, não tenha dúvida nenhuma. Agora, o que nós temos que falar aqui é a realidade dos fatos, né? Não vamos aqui esconder e nem usar meias palavras. Você tem casos como o estado da Bahia, que todas as agências e as secretarias que lidam com questões fundiárias são todas elas aparelhadas por gente do PT, do PSOL, da esquerda, toda MST. A Bahia inteira ela é regrada por esse pessoal, dado os 20 anos de administração petista que a Bahia tem. Então, amanhã, por mais que se eleja um governador que não é mais ligado ao PT, a faxina a ser feita provavelmente vai durar os 4 anos ou até mais, né? Desses funcionários que são completamente bitolados sob a égide desses manuais socialistas. E aí você tem casos que são mais céleres porque são estados pró-produção. Aí nós estamos falando do Mato Grosso, nós estamos falando do próprio Mato Grosso do Sul, nós estamos falando do Paraná, que são estados pró-produção. Agora, você imagina uma normativa dessa, como a doutora Luana está falando, que já é problemática em âmbito estadual. Aqui no estado de São Paulo, ocorre que aqui no estado de São Paulo nós estamos falando de um estado de 46 milhões de habitantes, né? Então, consequentemente, a quantidade de análises nessa área é muito grande também. Então, você pegar todo o estado de São Paulo, todo o estado da Bahia, todo o estado do Paraná, todo o estado do Mato Grosso do Sul, e levar tudo isso para Brasília, o Brasil inteiro, é óbvio, né? É óbvio que não vai dar certo e é óbvio que eles não vão dar conta, porque como ela bem disse, a doutora Luana bem disse, alguns estados já não dão conta de tanto processo. E também outra, né, Joyce? A quantidade de burocracia criada pelos estados é uma coisa inacreditável. Então você imagine que nós estamos num país continental que se diz uma república federativa, que de federativa não tem nada, nós somos um estado unitário que está vestindo uma roupa de federação. Doutor, é impressão ou nessa nova lei o maior prejudicado é o agro, enquanto as cidades, a parte urbana, os empreendimentos têm mais benefícios aí com essas mudanças? Joyce, antes de entrar nessa questão, só puxando um pouquinho o que o Frederico Dávila mencionou, a questão ideológica. Não é questão técnica, não é uma questão de defesa do meio ambiente, não é uma questão de... A pauta ela é muito palatável, né? Vamos preservar o meio ambiente, a pauta da sustentabilidade, mas na verdade... Todos esses entraves, o que se busca é, de fato, inviabilizar a iniciativa privada e, com isso, relativizar a propriedade privada e, no fim da linha, tem ali o impacto no agronegócio, que é o grande calcanhar de Aquiles da esquerda. Então, não fossem amarras ideológicas, se nós tivéssemos honestidade intelectual para traçar tecnicamente a sustentabilidade de fato, que é o equilíbrio produção e preservação, nós nem precisávamos estar aqui debruçados nessas questões. Então, esse é um ponto fundamental. Eu conheci o Frederico Dávila em 2018, eu estava
compondo a equipe de transição do governo Bolsonaro, ali com uma oportunidade junto à nossa então ministra Tereza Cristina, que é aqui do meu estado, que era ministra da Agricultura, hoje é nossa senadora, e o Frederico estava ali enfrentando a Assembleia Legislativa no estado de São Paulo. Nós tivemos um presidente da República comprometido, não com o agro, comprometido com a segurança jurídica, com a propriedade privada e com a produção e com a estabilidade da balança comercial brasileira. E em 4 anos, o nosso presidente Bolsonaro teve que se dedicar a se proteger dos chutes na canela que estava levando de pessoas que estavam embarcadas na mesma aeronave, torcendo para o avião cair. Então, essa questão político-ideológica é o grande problema que precisa ser despido do nosso Congresso Nacional e, em especial, também do nosso Poder Judiciário. Falando agora sobre os impactos para o pequeno. O pequeno sempre acaba sofrendo mais, porque quando eu afasto as possibilidades do licenciamento automático e trago esses imbróglios, por exemplo, exigência de um CAR já aprovado ou exigência de vários pareceres técnicos, o que eu estou fazendo? Eu estou onerando o processo. E quando eu onero o processo e coloco o produtor rural dependente ali de contratações de assessorias, de consultorias, de notas técnicas, de laudos com assinaturas de ART, enfim, tudo isso traz um preço, um encarecimento para o processo. E aquele que tem menos, aquele que é menor, que é um produtor rural que tem uma estabilidade financeira um pouco mais frágil, ele acaba sofrendo mais porque o processo fica mais caro, o processo demora mais. E o caso de o processo demorar mais para o produtor rural não é simplesmente uma questão de tempo. É uma questão de tempo vital, porque nós temos os prazos. Se eu não plantar dentro do prazo, eu não consigo mais plantar aquela safra. E a colheita é a mesma coisa. A chuva não espera, o sol não espera, a seca não espera, e nós temos as questões sazonais de períodos propícios para o plantio. Eu tenho que plantar naquele período. Então, quando a gente fala em tempo, parece que é uma questão apenas de o produtor rural vai demorar mais para ganhar dinheiro. Não, ele perde a safra se ele não plantar dentro do prazo. E o pequeno acaba, com certeza, tendo menos estrutura, acaba ali estando mais vulnerável a essa brincadeira que a ideologia faz com o agro no Brasil. Bom, a doutora já respondeu aí, a questão é ideológica, não técnica e sempre focando aí para prejudicar o agro. Agora, Frederico, os vetos do Lula devem ser derrubados, pelo menos aí a bancada está trabalhando para isso. E o que está em questão aqui é o setor produtivo, que não pode ser prejudicado, porque a preocupação da esquerda nunca é com o meio ambiente. O meio ambiente é só fachada para poder prejudicar o agro. Exatamente, precisamente o que você e a doutora Luana falaram. Agora, se Deus quiser, a nossa FPA, comandada pelo deputado Pedro Lupion, que tem feito uma gestão espetacular à frente da FPA, eu espero que derrube esses vetos, né? Agora, como a doutora Luana disse, o judiciário nosso é uma verdadeira caixinha de surpresas, né? Porque nós tivemos recentemente o caso do IOF, com mais de 380 votos aí para ser derrubado, e depois o ministro Alexandre de Moraes chama o ministro Haddad para o STF para uma mediação, né? Uma mediação. Isso é um absurdo completo, entendeu? Então, nós estamos vendo o judiciário assumir papéis completamente externos à sua competência. Então, os deputados foram atropelados nessa situação. E vamos ver aí na derrubada dos vetos o que vai acontecer. Se Deus quiser, a FPA vai cumprir com o seu papel. Agora, nós precisamos ver se vai ser respeitado a vontade popular, só para recapitular aqui, a Câmara dos Deputados representa a população e o Senado Federal representa os estados. Então, esperamos que o Congresso Nacional cumpra o seu papel e que esse papel seja respeitado pela Justiça, que hoje mete o bedelho em tudo. É uma coisa inacreditável. A doutora Luana deve ficar muito mais espantada do que eu, porque ela lida com isso diariamente.
Por mais que os valores estejam invertidos, vivemos aí esse cenário de insegurança jurídica. O certo é errado e o errado é certo. Não podemos perder a esperança, não podemos desistir do Brasil. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigada, Joyce, um abraço para você. Frederico Dávila, foi um prazer, estou aqui à disposição e o meu desafio, a minha luta é essa, é sempre manter o produtor rural muito bem informado, porque eu sigo numa pauta de uma bandeira que eu corto na carne, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, eu venho de uma família que enfrenta o conflito fundiário já há 30 anos, com indígenas ali na invasão da nossa propriedade. E falando na intervenção do Supremo Tribunal Federal, é um caso inédito no Brasil. Nós tivemos uma composição no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Meus pais entregaram, depois de 30 anos de luta, acabaram entregando a propriedade para os indígenas, com uma composição ali de uma indenização. Essa indenização ela sai a mais ou menos ali a 12% do valor do que seria o valor de mercado. É uma área que está na posse da minha família já há quase um século. Então, são os contornos, né, que o Poder Judiciário vai dando às pautas do agro no Brasil. Mas eu acredito que 2026 vem aí e nós vamos ter um outro governo à frente do governo federal. Eu acredito nisso piamente, nós teremos um Congresso Federal muito mais alinhado. Desistir não é uma opção e nós precisamos acreditar nisso, porque senão a outra alternativa é jogar a toalha. Então, um grande abraço aos produtores rurais, Frederico Dávila, Joyce, muito obrigada. Eu sigo aqui sempre à disposição do agro. Os indígenas aí também são massa de manobra, como esse pessoal aí do MST. E além disso, não bastasse os indígenas, existem os indígenas fakes, que estão provocando invasões, ameaçando produtores, fortemente armados lá no extremo sul da Bahia. Tem caso no Paraná também, que nós logo vamos mostrar aqui, sobre a Bahia. Só procurar a nossa playlist aqui, você vai ver aí o programa, entender o que nós estamos falando. Frederico, muito obrigada. Obrigado, Joyce. Obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência todas as terças-feiras aqui no Porteira para Dentro. A informação pode mudar o futuro de um país. 2026 será um ano decisivo para o Brasil. A Oeste quer estar na linha de frente agora também na TV. Mas esse salto só será possível com o seu apoio. Vamos juntos bater a meta de mais 20.000 assinaturas. Espalhe a verdade. Ajude a mudar o futuro. Assine a Oeste. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Por que o sistema anterior era considerado caro e ineficiente? Claro, e acho muito importante ressaltar o seu ponto, Joyce. Nada muda enquanto obrigação, né? O empreendedor agora ele vai autodeclarar diversas informações, algo que já existe hoje, por exemplo, no Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Eu, enquanto empreendedor, tenho que declarar minhas atividades, impactos das minhas atividades, nada disso mudou. E se eu declaro alguma informação falsa, claro, estou passível ali de todas as obrigações, né? O que a gente tem hoje de lei de crimes ambientais também não muda, né? A lei de crimes ambientais prevê que eu tenha multas de 5 mil a 50 milhões e, a depender do dano, eu tenha agravantes acima desses 50 milhões e essa responsabilidade, como é criminal, ela vai no CPF do empreendedor e também no CNPJ. O que acontecia antes, Joyce, que torna o licenciamento ambiental extremamente caro, burocrático e moroso, depende de uma análise de vários aspectos, uma análise mais ampla sobre o que é o licenciamento ambiental. Então, como funciona para todos que nos ouvem? Nós temos os órgãos ambientais brasileiros. Dentro desses órgãos, que sejam municipais, estaduais ou federais, nós temos fiscais.
Nós temos analistas ambientais que analisam todos os empreendimentos que submetem o licenciamento. E esse fiscal, esse analista ambiental dos órgãos, ele fica como corresponsável pelo licenciamento ambiental com o CPF dele atrelado àquele licenciamento. O que significa dizer que eu, enquanto funcionário público, se dei o aval para um licenciamento ambiental e ali haviam irregularidades, eu sou também penalizado junto do empreendedor por aqueles impactos ambientais. E aí o que acontece na prática? Esse analista, que não tem qualquer interesse em ser corresponsável por um dano ambiental, um crime ambiental, ele pedia estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental extremamente, na minha visão, mesmo enquanto ecólogo, exageradas. Então você tinha um processo muito moroso, muito demorado e muito caro, porque essas consultorias ambientais, para realizarem os impactos ambientais, relatórios de impacto ambiental, são consultorias bastante caras, né, com períodos, por exemplo, de estudo de impacto ambiental que podem levar anos, né, e por várias vezes levam 2, 3, 5 anos de estudo em relatório de impacto ambiental, com relatórios de 8.000, 10.000 páginas, muitas vezes. Então, isso torna o processo inteiro muito moroso, e não dá a segurança de que, mesmo com todos esses estudos pedidos pelos analistas ambientais, né, a gente tenha o licenciamento ambiental liberado. Se aquele analista vê que ainda há um risco para o CPF dele, ele tem a prerrogativa de não liberar. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. E de que forma que a ecologia industrial pode contribuir aí para um modelo de licenciamento mais eficiente? Eu acho que seguindo aqui o que você falou mais ou menos aqui, né? Claro, eu acho que quando a gente trata a indústria, né, e seus diferentes setores enquanto um ecossistema, e aí leia esse ecossistema, coexistência e interações, né? Eu acho que quando você tem essa lógica da ecologia industrial, da simbiose industrial, como dizemos, e aí eu posso já fazer com que nasça o meu empreendimento contando, por exemplo, com atividades das empresas vizinhas ou das empresas da minha região. É um exemplo claro. Se eu tenho uma indústria de embalagens plásticas, eu gero, então, resíduos plásticos da minha operação. Em vez de eu contar ali dentro do meu regimento de atividades, né, do licenciamento ambiental, e enviar esses plásticos para um aterro sanitário, por exemplo, se há uma indústria próxima a mim, né, que consome plásticos também para fazer, por exemplo, baldes, bacias de plástico, consome o mesmo plástico que eu posso colocar dentro do meu plano de gestão, enviar esses resíduos para ele para que sejam utilizados como matéria-prima
e não sejam aterrados. Nesse caso, todos nós ganhamos. Eu reduzo o meu custo de destinação de um resíduo para um aterro sanitário, ganho também como cidadão, porque esses resíduos não serão aterrados, não encerrarei o ciclo de vida desse resíduo por lá, e o meu vizinho de fábrica compra uma matéria-prima mais barata porque está comprando uma matéria-prima minha reciclada. Então, esse é o aspecto da simbiose industrial que todos nós ganhamos com ela, né? Da ecologia industrial, ela existe para que nós, enquanto indústrias, possamos coexistir aproveitando as eficiências que cada um de nós temos, né, para tornar os nossos negócios mais eficientes no sentido de lucratividade, no sentido também da redução dos impactos ambientais. O Renato, agora aumentando essa autorresponsabilidade, digamos assim, você acha que esse novo modelo, ele pode evitar tragédias assim como as de Brumadinho, Mariana? Olha, Joyce, eu acho muito difícil que a gente consiga prever, evitar uma tragédia, porque em sã consciência também ninguém quer ser um ator, né? Ninguém quer ter a consciência de que uma tragédia vai acontecer e permitir que aconteça, né? A gente viu todas as consequências das tragédias ambientais, por exemplo, de Brumadinho e Mariana, e ninguém, enquanto ser humano, quer que algo desse sentido aconteça, né? Então, só acontece quando a gente não consegue prever ou quando sou negligente. Então, se eu prevejo e não tomo atitude, sou negligente, sou penalizado por isso. O caso de Brumadinho e Mariana é muito emblemático para mim por isso, porque é um empreendimento licenciado, passou por todo o processo de licenciamento ambiental. No ato da renovação da licença ambiental, você tem uma prerrogativa do seguinte: se o fiscal da renovação da licença ambiental, do órgão ambiental, não vem até o meu empreendimento fiscalizar em um determinado prazo, eu recebo uma renovação da minha licença de maneira automática. E foi exatamente o que aconteceu lá. E isso não muda também hoje no aspecto do novo licenciamento. Agora, eu acho que nós, enquanto empreendedores, tomamos uma lição de que eu não posso ficar dependendo do que o órgão ambiental diz para mim ser o certo ou ser o errado. Eu, enquanto empreendedor, preciso avaliar aqueles riscos e reduzi-los ao máximo, porque as penas são muito grandes para o meu negócio e para mim, né, também no meu CPF. Então, eu acho que empreendedores atentos tomaram essas tragédias como grandes lições para mudarem seus regimentos internos, sua governança interna, né, para que haja maior prevenção sobre a redução de danos e de tragédias ambientais. E eu acho que isso, tomara, né, a minha esperança é que tenhamos tomado essa consciência para que hajamos melhor aqui enquanto empreendedores do nosso país. O empreendedor não pode ficar aí na irresponsabilidade do fiscal. Um dia se viu um fiscal analisar, fazer uma avaliação à distância, online, não tem como, né? Renato, muito obrigada aqui pela sua participação em A Força do Agro, pelo esclarecimento. Imagina, Joyce, que eu agradeço a oportunidade e espero que nós aproveitemos aqui esse novo momento para agirmos com mais produtividade, mais eficiência e que levamos cada vez mais em conta a nossa responsabilidade como um aspecto fundamental enquanto empreendedores. É isso, é cada um fazer a sua parte, não terceirizar os problemas que são nossos. A Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo. A gente se vê amanhã.